Capítulo 9. Cuidar de meu corpo. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. 3 João 2. Você gostaria de ter um carro que fosse seu mesmo? De verdade? Bem, vai chegar o tempo em que isso vai acontecer e tomara que seja logo. Já posso imaginar vê-lo encerando seu próprio carro e polindo bem para que fique sempre novinho, sem qualquer poeira que espane seu brilho. E por dentro? Bem, não tenho dúvida alguma de que vai acontecer a mesma coisa. Você não vai estar forçando o motor e nem a carroceria com paradas bruscas e acelerações rápidas. Vai usar o melhor combustível e o melhor óleo. E quando notar qualquer ruído ou algo estranho, vai tratar imediatamente de corrigir a falha. É ou não é verdade? Se isso acontece com os rapazes, as meninas da sua parte gostam de ter seus vestidos novos. Seja o que for, porém, os automóveis ou roupas novas, todos dão atenção muito grande ao que possuem. É perfeitamente correto que conservemos e protejamos aquilo de que nos orgulhamos e tudo o que acariciamos. Que diria você de um jovem que não se preocupasse com a aparência do seu carro novo, nem com seu funcionamento? Sem dúvidas acharia logo que existe algo de errado na cabeça dele, não é? Agora, se você cuida tanto do motor e da pintura do seu carro para conservá-lo, tudo da melhor maneira possível, se você nem pensa em colocar, digamos, óleo diesel no câmbio, querosene no tanque e água suja da cozinha no radiador, é natural que se preocupe também com as coisas que são de muito mais valor do que estas, como, por exemplo, com o corpo maravilhoso que Deus lhe deu. O rei Davi ficou tão impressionado com o mecanismo de seu corpo que exclamou: "Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem." Da minha parte, gostaria que você pensasse por alguns momentos nas maravilhas do seu corpo, mecanismo no qual instintivamente confia muito. Se tiver apenas 13 ou 14 anos de idade e 1,5 m de altura, provavelmente vai pesar seus 45 quilos. E todo o seu peso vale mais do que se fosse ouro puro. Embora pense ou não nisto, seu corpo é um verdadeiro milagre. Ele é a máquina mais eficiente do mundo, um instrumento mais complexo que o mais caro relógio e mais sofisticado do que o potente computador eletrônico. Ele pode ser manobrado com precisão e rapidez muito maior do que o mais eficiente automóvel. E se não acredita nisso, observe 2 grupos de rapazes jogando bola. Já viu porventura algum carro correr, parar, dar voltas e pular de maneira semelhante? Os motores que impulsionam os mais avançados foguetes espaciais não têm a eficiência do coração humano que bombeia o sangue pelo corpo inteiro durante as 24 horas do dia, com uma regularidade simplesmente impressionante. E o sangue? Maravilhosa é a estrutura e extraordinárias são as funções desse líquido vivo. "A vida da carne está no sangue", escreveu Moisés. Com seu plasma cor de âmbar, seu sabor salgado e suas células brancas exatamente na mesma proporção das vermelhas, com as suas pequenas plaquetas de forma diferente das demais células, tudo combinando para fazer esse líquido vivo, vermelho e brilhante, o sangue, é realmente uma maravilha da criação de Deus. No entanto, o sangue que corre pelas nossas artérias e veia, impulsionado pelo coração, a mais perfeita bomba do mundo, é feito daquilo que comemos. Não é possível explicar como isso acontece, mas quando nos sentamos à mesa na hora do almoço e comemos uma deliciosa salada de pimentão, alface e tomates bem madurinhos, ou então saboreamos um pedaço de abóbora vermelha bem assadinha, batatas douradas, glúten com molho, uma torta de laranja com nata batida e bebemos um copo do mais branco leite dentro de poucas horas, tudo isso se transforma no sangue vermelho que corre pelo nosso corpo. Os sucos digestivos transformam esse alimento em pequenas partículas de ácidos, açúcares e proteínas que do estômago e intestino vão diretamente para o sangue, que os leva para diversas partes do corpo, dando-lhe a energia, a força e a resistência de que necessitamos para enfrentar os embates diários da vida.
Como tudo isso é feito, é um segredo de Deus. É um milagre da vida. O fato de nós, os seres humanos, estarmos vivos, sadios e ativos prova que esse milagre se opera diariamente. Voltemos agora por alguns instantes para aquele carro novo, polido e brilhante, e nos lembremos de que seus fabricantes insistem sempre que usemos o melhor combustível, o óleo lubrificante certo para que a máquina funcione satisfatoriamente. Pois bem, da mesma maneira, o fabricante supremo que produziu essa máquina admirável, o corpo humano, tem as suas recomendações para que mantenhamos em bom funcionamento. Grãos, frutas, nozes, vegetais, produtos de laticínios e ovos são sadios se forem os melhores alimentos que devem ser postos nesse organismo admirável. O homem, contudo, andou inventando muitos pseudos-alimentos e muitas misturas que são danosos para o corpo, como o óleo de cozinha pode ser para as partes móveis de um carro, o querosene para o carburador e a água da máquina de lavar roupa para o radiador. É verdade que esses produtos podem fazer o carro funcionar durante algum tempo, mas é certo que vão estragá-lo. O querosene fará o motor andar um pouco, a água suja funcionará no radiador por algum tempo. E o óleo de cozinha também lubrificará um pouco, mas não levará muito tempo para que todo o carro fique estragado. Agora vamos pensar um pouco nos alimentos que nunca deveríamos comer. Não deveriam ser postos em nosso corpo por causa do prejuízo que causam. Bebidas alcoólicas. Seja na forma de cerveja, vinho, uísque, gin, vodka ou qualquer outra coisa, o álcool nunca deveria ser ingerido porque contém um narcótico depressivo, uma droga formadora de hábitos que de início apenas danifica um pouco, mas acaba por destruir não só o delicado tecido nervoso, mas também os demais. Ele é um ladrão que rouba a personalidade da vítima, rouba o poder do cérebro, rouba o alimento do estômago, rouba a saúde e a felicidade do homem e rouba a alma de Deus. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, diz o sábio Salomão em Provérbios 21. C. Aubrey, depois de uma entrevista com o campeão de salto em distância Ralph Boston, apelidado de Equipe de um Homem Só, escreveu o seguinte: nas Olimpíadas de Roma, Ralph, um estudante da Universidade de Tennessee, com 20 anos de idade, que tem por alvo ser farmacêutico, estabeleceu um novo recorde olímpico com seu salto de mais de 8 metros de distância. De lá para cá, Ralph conseguiu 2 novos recordes regionais. Sendo um dos melhores em salto em distância, Ralph compete também em saltos de altura, em saltos de barreira altas e baixas, em saltos de vara e com dardo, batendo com eles vários outros recordes. Esses fatos são os responsáveis por ele ser chamado também de Equipe de um Homem Só. Um defensor de abstinência de álcool e de fumo, Ralph diz que sua aversão a essas condescendências vem desde os tempos da infância no lar. Ele crê que esses 2 vícios são nocivos à saúde e ao bom andamento do atletismo, e acha que são muito caros. Portanto, por que começar qualquer um deles? Pergunta o campeão. Um corpo sadio, mente ativa, uma impelente ambição para o sucesso, vida limpa, disciplina do corpo, horas extenuantes de treino e grande dedicação a ideias elevadas, todas essas estratégias pertencem a Ralph, o campeão olímpico de saltos de distância. O fumo, em qualquer das suas formas, seja cigarro de papel ou palha, charuto, cachimbo, rapé, fumo de mascara ou qualquer outra coisa, é altamente prejudicial. As delicadas células dos pulmões do fumante ficam entupidas de veneno. Qual o juvenil corado e sadio que quer tornar sua respiração ofegante, diminuir sua altura ou encurtar sua vida, entregando-se a um vício que vai fazer dele um pigmeu no corpo, na mente e na alma? O fumo é um excelente veneno para ratos e insetos. Certa vez, no início do ano escolar, uma campanha de cigarros enviou alguns maços para os estudantes de uma escola de 2º grau, acompanhados do seguinte recado: estamos enviando para você um maço dos melhores cigarros e esperamos que goste deles e queira mais. Um dos rapazes respondeu com a seguinte carta: recebi o maço de cigarros que vocês me mandaram e gostei muito deles. Deixei-os de molho em 1 litro de água e pulverizei minhas roseiras praguejadas com ela.
Todos os insetos morreram. Não há dúvida de que seus cigarros são um excelente veneno. Quando as pragas aparecerem de novo, vou querer mais. A cocaína, a maconha e outros narcóticos. Estas são outras drogas muitíssimo perigosas que, como o álcool e o fumo, combatem contra o corpo e contra a alma. Todas elas são agentes de Satanás, que estragam o funcionamento e a delicadeza da máquina humana. Pior do que o fumo e o álcool, a heroína e seus derivados são um senhor implacável que domina o sistema nervoso do viciado e em pouco tempo faz dele uma vítima tão indefesa que quase não consegue mais escapar. A maconha ou marihuana, embora não seja tão formadora de hábitos como as outras drogas, incendeia a mente e, sob sua influência estimulante, as pessoas são literalmente levadas aos crimes de assassinato, roubo e adultério. Chá preto, café e bebidas com cola. Os usuários habitualmente dessas bebidas não concordam que elas sejam classificadas como drogas, mas a cafeína e outras drogas formadoras de hábitos que elas contêm produzem um efeito nefasto sobre o sistema nervoso. Peça a quem faz uso do café ou chá preto para que deixe de tomá-los e vai ver a luta de dias e noites que terá de enfrentar para se livrar do hábito pernicioso. Só então é que ele reconhecerá que era um escravo desses estimulantes. É muito difícil vencer qualquer desses hábitos. Os bebedores de cola, chá preto e café estão lançando os alicerces para um real vício de drogas. Cada garrafa contém apenas uma pequena quantidade de cafeína, mas bebendo várias delas, como fazem alguns jovens, as porções ingeridas se tornam perigosas à saúde. Alimentos imundos. A carne de porco em todas as suas apresentações, seja presunto, linguiça ou qualquer outra iguaria feita da carcaça batida desse imundo animal, são alimentos condenados pela Bíblia. A carne de porco não deve ser comida. Os caranguejos, camarões, ostras e lagostas são portadores de doenças. Leia Levíticos 11 e Deuteronômio 14 para saber como a Bíblia proíbe esses alimentos. Repito e volto a repetir: frutas frescas e vegetais frescos ou cozidos, produtos pasteurizados de leite, ovos bem cozidos e grãos integrais são os melhores alimentos para o homem. O suicídio pode ser praticado de maneira rápida, como puxando o gatilho de um revólver, ou saltando de um prédio alto, ou de uma ponte, ou de maneira mais lenta através de um plano pré-estabelecido, como os hábitos do fumo e álcool, e o uso de alimentos não saudáveis. Cada um desses casos é uma violação do 6º mandamento que diz: não matarás. O uso de drogas e alimentos impuros resulta em suicídio. De acordo com estatísticas atuais, milhares de pessoas morrem a cada ano de câncer nos pulmões. E sua porcentagem está aumentando de maneira alarmante a cada dia que passa. Qual é a causa disso? A maioria das vítimas desse tipo de câncer se compõe de fumantes e raramente morre desse mal uma pessoa que não fuma. A maioria dos viciados em fumo, álcool e narcóticos é composta geralmente de pessoas desagradáveis e entorpecidas. Que preço terrível pagam elas pelo que lhe pareceu ser uma vez um desafio? Pergunte a esses viciados o que estão ganhando com isso na vida. Alguns chegam até a responder: nada. Todos eles estão caminhando para a morte, prematura, sem se darem conta disso. Sua existência é miserável. Não toque nunca num cigarro, num cálice de licor ou num copo de cerveja. Não use também as bebidas de cola. Não tome chá preto ou café. Se alguém lhe oferecer um cigarro ou qualquer bebida dessas, recuse. Volte as costas para as caixinhas suspeitas de chicletes, barras de chocolate e tudo que é inocente apenas na aparência. Um puxador de drogas pode estar querendo fazer sua outra vítima. Apenas um passo em falso na direção do mal pode resultar em mais uma infeliz e indefesa vítima por toda a vida. Quer você se tornar mais uma dessas pessoas? Apenas a intervenção especial de Deus pode livrá-lo desse hábito que reduzem a vida pela metade. Acaso não sabeis, escreveu Paulo, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estás em vós, o qual tendes de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É o mesmo apóstolo que explica muito bem que o Espírito de Deus habita em nós. E acrescenta uma admoestação muito séria.
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O cristão tem o dever de preservar não apenas a saúde da alma, como muitos pensam, mas também a do corpo. A religião e as leis de saúde andam de mãos dadas. E novamente a saúde é um grande tesouro. É o mais valioso bem que os mortais possuem. A riqueza, a honra ou saber são caros demais quando adquiridos com prejuízo do vigor da saúde. Nenhuma dessas consecuções pode garantir a felicidade, caso falte a saúde. Numa época em que o cultivo de saúde e educação física são tão populares, os juvenis adventistas do sétimo dia devem estar atentos e cuidar desses dons preciosos. Observe como o mundo em que vivemos reconhece o valor da boa saúde. A atitude que nós, como igreja, já vínhamos mantendo desde há muitos anos. A boa saúde está a prêmio hoje e os comerciantes a estão explorando em seus benefícios. Os supermercados, as lojas de departamentos, os shopping centers, as casas que vendem pelo correio, todos estão vendendo vitaminas, literalmente as carradas. Os alimentos com hormônios e proteínas, os aparelhos de massagem elétricos, as lâmpadas com raios solares e milhares de outros artigos feitos para cuidar da saúde são vendidos por toda parte. E os anunciantes dizem, e com razão, ajude sua própria saúde. Embora o motivo principal desses fabricantes seja conseguir maiores lucros, alguns dos seus produtos contribuem de fato para melhorar a saúde, e são muitos os que atingem seu alvo de ter boa saúde e um corpo físico atraente. Se você for um juvenil de saúde normal, não precisa se preocupar com essas coisas. Uma vida ativa ao ar livre fará mais por você do que qualquer outra coisa neste mundo. Vida ao ar livre, fé em Deus, dieta balanceada, água pura, sol em abundância e pensamentos corretos são todos excelentes construtores de uma boa saúde. Se você vive no sítio cercado de árvores e colunas ondulantes ou de extensas planícies, saiba que é o rei ou uma rainha. O trabalho duro do campo é uma bênção para todos e para você também. Eis que algumas sugestões práticas. 1. Tome todo o sol que puder. 2. Encha os pulmões com profundas golfadas de ar fresco e puro que Deus dá de graça. 3. Coma 3 boas refeições por dia e não fique beliscando guloseimas entre elas. 4. Cuidado com os milkshakes, as pastelarias, as batatas fritas e as bebidas gasosas. 5. Fuja dos cachorros-quentes, dos hambúrgueres e dos alimentos condimentados. 6. Beba leite fresco em abundância e coma bastante frutas e verduras. 7. Sorria e ore para espantar as tristezas. Alegre-se à moda cristã. Deus fica satisfeito quando você sorri. As faces rosadas, cheias de vida de um juvenis feliz, deleitam o coração do nosso Pai Celestial. O uso correto da mente é a mais importante regra para o cuidado dela. Sim, é uma salvaguarda não só contra os ardis de Satanás, mas também contra a doença. Se você pensar corretamente, é quase certo que vai se sentir bem. Como você sabe, os sentimentos afetam a saúde. A relação entre o corpo, a mente e os sentimentos é muito real. Se um deles sofre, todos os outros sofrem também. Vou ilustrar o assunto. Certa vez, levaram para um hospital de uma das nossas missões, numa ilha tropical, um rapaz que sofria de úlcera sangrenta nos intestinos. Ele era o tipo de pessoa que se preocupava com tudo, e o médico lhe falou de Jesus, convidando-o para confiar no seu Salvador, para confessar a ele todos os seus pecados e crer que estava realmente perdoado. O paciente fez isso e passou a se sentir melhor. Estava no caminho certo da cura. Certo dia, porém, enquanto descansava calmamente na cama do hospital, uma borboleta negra entrou pela janela aberta do quarto. Esvoaçou um pouco e depois pousou no pé da cama. Assustado, o rapaz se levantou e afugentou o bichinho, mas continuou com medo. É que desde criança foi ensinado que esse tipo de borboleta era de mau agouro e pressagiava desastres e morte. O pânico se apoderou dele e a mente assustada agiu sobre o corpo e provocou um novo sangramento de úlcera, tão intenso que levou para uma infeliz morte prematura. Contudo, isso não significa que você vai morrer se tiver medo de certas coisas. Todos nós temos nossos temores e alguns deles são até normais e benéficos, como por exemplo, os que sentimos ao ter
que atravessar uma rua e olhamos para todos os lados para nos certificar de que não está vindo nenhum carro. Não devemos, porém, ter medo das chamadas coisas sobrenaturais. E se isso acontecer, o melhor é conversar com o pastor da igreja ou com o conselheiro dos jovens, para que tais temores não aumentem, vindo a prejudicar sua saúde. Se você tiver pais tementes a Deus, abra seu coração para eles. Não fique com esses temores e sentimentos engarrafados dentro da alma. Converse a respeito com as pessoas ou com algum adulto experiente. Na oração, fale sobre isso com Jesus, e o amor que Ele tem por você, aliado ao conhecimento da vida que Ele dá, vão mandar todos esses temores embora. O medo produz tormento, diz a Bíblia, e no amor não existe medo. Leia 1 João 4,18 com espírito de oração e cuidado. É bom que, nesse ponto, advertamos nossos rapazes e meninas contra a literatura sórdida, que inunda as bancas de jornais, os supermercados e até os correios. Seus quadros chocantes de sexo e crime atraem as mentes curiosas e as levam a se aprofundarem nesse material asqueroso, apenas para ver como ele é, e quão longe vão seus autores na descrição da vulgaridade. Homens e mulheres maus e sem consciência produzem tais hábitos, novelas e gravuras baratas, porque lhe dão muito dinheiro. Não é preciso dizer que tal literatura envenena a mente, e que é impossível ter pensamentos puros se condescendemos com essa leitura. Muitos são os jovens que podem marcar o início de sua queda e da sua entrada na vida da impureza e do pecado quando começaram a ler essas revistas. Primeiro, as chamadas cômicas e depois as brochuras baratas, que são distribuídas aos milhões pelo mundo afora. Não manuseie nunca e nem guarde consigo qualquer livro, revista ou gravura de que se envergonharia se seu pai ou sua mãe o vissem com eles ou soubessem que o possui. Sempre que for possível, use da influência que tiver sobre seus amigos para denunciar tal leitura. Os pensamentos maus são um dos sinais dos últimos dias, porque Jesus diz que, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias de sua volta. Em Gênesis 6:5, lemos a respeito do motivo que levou a Deus a destruir a terra pelo dilúvio. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuidade. É impossível ter uma mente sadia e o coração puro se lemos essas desprezíveis literaturas modernas que despertam em nós pensamentos pecaminosos. Há um outro estado da mente que você precisa compreender e que se chama sentimento de culpa. É natural que se sinta culpado quando pratica algo de errado, mas esse sentimento de culpa não é seu inimigo, e sim um bom amigo. Quando o tiver, confesse seus pecados a Jesus, ao amoroso Salvador. Conserte a vida, deixe sua culpa com ele e sinta-se feliz novamente. O Mestre deseja que você tenha o coração em paz. Carregar o fardo da culpa é um mal tão grande como o próprio pecado cometido. Se você continuar com sentimento de culpa e sua mente continuar sendo atormentada por esses temores, dando-lhe a impressão de que está perdido, converse particularmente com o papai, com a mamãe ou com o pastor da igreja. Corrija o que tiver de corrigir e depois relaxe, lembrando-se que Jesus derramou seu sangue para lavar nossas culpas. Esqueça o caso e volte a se sentir feliz. Evite qualquer coisa que possa ressaltar num sentimento de culpa. Os mexericos e as conversas maldosas ferem a consciência. Repetir boatos e coisas desagradáveis que o povo anda dizendo dos outros acaba deixando você com sentimento de culpa. Tagarelar e passar adiante fuxicos e mexericos é também um hábito muito mau. A impureza é o maior fabricante de culpas na terra. Bem-aventurados limpos de coração, disse Jesus em Mateus 5,8. Quando você diz cuidar do meu corpo, é a mesma coisa que dizer conservar-me-ei puro. O hábito da manutenção e dos pensamentos luxuriosos deprime a mente e fadiga o corpo. O que se segue é o sentimento de culpa. Em geral, os rapazes e as meninas não se impressionam com as preocupações, mas alguns se preocupam tanto como qualquer pessoa de mais idade. É verdade que nós devemos nos preocupar com o mal que praticamos, mas depois de confessá-lo a Deus, depois de corrigi-lo e expulsá-lo do nosso coração, não devemos mais nos preocupar com ele. O sentimento da presença de Jesus e a sensação do seu amor e amizade são os melhores promotores que existem da boa saúde.
Ellen White escreveu o seguinte a respeito: a vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem. O amor difundido por Cristo por todo o ser é um poder vitalizante. Todo o órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo. A alegria que comunica saúde e vida. As palavras de nosso Salvador, vinde a mim, e eu vos aliviarei, são uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Embora os homens hajam trazido sobre si o sofrimento por causa das suas más ações, ele os olha com piedade. Nele podem encontrar socorro. Grandes coisas fará por aquele que nele confia. A Ciência do Bom Viver, página 115.